Oi, o meu nome é Rafaela e nesse vídeo vou falar sobre os tipos celulares e as estruturas. As células realizam importantes atividades em seu interior e por isso são unidades funcionais dos seres vivos. Elas têm um dos compartilhamentos que podem existir ou não o núcleo celular, que é delimitado por uma membrana chamada carioteca. O núcleo é o compartimento que abriga o material genético, o DNA. É justamente a presença ou não de núcleo delimitado por membrana que levou os estudiosos a classificar as células em dois grupos: as procarióticas, que não apresentam núcleo, e as eucarióticas, que apresentam núcleo. As células possuem vários componentes celulares. Um deles é as mitocôndrias, que são organelas com forma de bastonete, podem variar de dezenas a centenas em cada célula. É nas mitocôndrias que ocorre a respiração celular produzindo o ATP. Possuem genes próprios e têm capacidade de autoduplicação. Os flagelos. Sua principal função é a locomoção celular. Ajuda na obtenção de alimento por protozoários e possui uma estrutura filamentosa móvel e poucos numerosos. Os centríolos é um pequeno cilindro oco constituído por 9 conjuntos de microtúbulos, montinhos juntos por proteínas adesivas. Atua na formação de cílios e flagelos e possui capacidade de autoduplicação. Cílios, sua principal função é a locomoção celular. Nossa traqueia é formada por células ciliadas que limpam o muco e lubrifica as vias respiratórias. Microtúbulos são responsáveis pelos movimentos do cromossomo durante as divisões celulares. São constituídos pelas proteínas e definem a direção do crescimento da célula. A membrana plasmática é um envoltório comum em todas as células. Ela também é um meio intracelular diferente do extracelular, pois apresenta permeabilidade seletiva, que controla a entrada e a saída de substâncias. Possui alta flexibilidade e, ao mesmo tempo, grande resistência. Peroxissomo. Sua principal função é a oxidação de ácidos graxos. Contém enzimas que utilizam o oxigênio para oxidar substâncias orgânicas e são abundantes nas células do fígado e dos rins. Complexo Golgiense. Ocorre processo de modificadores de proteínas com adição de glicídios. Nas vesículas de CG, ocorre com as proteínas modificação, separação, empacotamento e exportação para fora da célula, e também ocorre a síntese de carboidratos. Retículo endoplasmático é uma organela membranosa formada por uma rede interligada de bolsas e canais. Pode ser dois tipos: o retículo endoplasmático granuloso e o retículo endoplasmático não granuloso. A principal diferença entre eles é a presença de ribossomos adquiridos no retículo endoplasmático granuloso. Os dois tipos de retículo têm função de produzir, transportar, exportar e armazenar substâncias. A célula. Os lisossomos são enzimas digestivas destinadas à secreção e se originam no complexo Golgiense, tendo duas funções distintas: a heterofágica e a autofágica. A heterofágica digere partículas que têm origem fora da célula, e a função autofágica refere-se à digestão de material da própria célula. O citoesqueleto. As células eucarióticas apresentam em seu citoplasma estruturas filamentosas e tubulares que dão sustentação, movimento e resistência para as células. Os microfilamentos é uma proteína contrátil, ou seja, capaz de contrair e
distender e é muito importante para o movimento do citoplasma. Os microtúbulos também ajudam a transportar substâncias de uma parte para outra e os filamentos intermediários são formados por vários tipos de proteínas fibrosas que contêm resistência mecânica às células. O material genético e o núcleo, todas as células apresentam. O DNA contém as características genéticas da espécie e tem a capacidade de se replicar, por isso tem papel fundamental na reprodução, além de controlar as atividades celulares que desempenha a função fundamental na síntese de proteínas. Nas células procarióticas, o material genético consiste em uma molécula circular de DNA que se encontra imersa no citoplasma, e também pode haver pequenas moléculas circulares de DNA dispersas denominadas plasmídios. O núcleo é formado pelo envolve nuclear, nucleoplasma, nucleolo e cromatina. E é importante observar que tudo no nosso corpo é feito por células, e cada uma responsável por uma função. Afirmamos que a célula é uma unidade estrutural dos seres vivos e que a base para a nossa sobrevivência, a composição dos órgãos ativos em nosso corpo.